Fala meus amigos, aqui é Rômulo Barali e hoje nesse vídeo eu quero te passar e mostrar o ciclo emocional da doença de Parkinson. Qual a relação que ele tem com a falta de bem-estar e disposição de quem tem Parkinson e também explica o aumento constante da dosagem de medicações que nós estamos submetidos. E não só explicar esse ciclo, quero te passar uma forma de poder romper com ele de maneira que você tenha mais bem-estar e muito mais energia para viver com o Parkinson. E para você que não tem a doença de Parkinson, o conteúdo desse vídeo é de extrema importância porque explica muitas doenças psicossomáticas, tanto quanto o surgimento, quanto a manutenção de uma vida com bem-estar e qualidade de vida. E o ciclo emocional começa da seguinte forma, de maneira bem resumida. Nós aprendemos no mundo a se comportar para responder melhor às nossas demandas. Isso gera para a gente algum certo padrão de comportamento, que pode ser muito adaptativo em uma fase da vida, mas futuramente começa a nos desgastar muito emocionalmente. E no Parkinson, isso representa o estresse crônico da doença e que ela começa com o jeito do parkinsoniano desde a infância se comportar. De maneira comum que os parkinsonianos têm, pelas minhas observações, pelas leituras que eu faço, é que são pessoas que têm um temperamento muito exclusivo. São pessoas que são muito responsáveis, têm um senso de valor de ética muito grande, muita justiça e principalmente sobrecarrega trabalho e guardam as emoções e não se expressam os seus sentimentos. É uma angústia que vai se acumulando ao longo da vida. Esse é o primeiro ciclo da doença de Parkinson. E essa angústia acumulada ao longo da vida, com ansiedades conjuntas, é responsável por nossa fisiologia do nosso corpo produzir uma substância chamada salsolinol. O salsolinol é responsável por grandes perdas das células dopaminérgicas do corpo, aonde explica que começa a ter um baixo grau de captação das dopaminas e de produção das dopaminas. É a partir dessa produção baixa que começam os sintomas de controle dos movimentos serem baixos e também rigidez muscular e equilíbrio da postura. E ao sentir os sintomas da doença de Parkinson, o ciclo começa a retroalimentação, porque a pessoa que é muito responsável tem um temperamento de ser muito perfeccionista e muitas vezes sofre muito por antecipação, faz com que o estresse aumente mais e comece a produzir mais salsolinol. Ou seja, os sintomas vêm, a pessoa não consegue controlar os movimentos, percebe que não consegue mais lidar com situações durante o mundo, o corpo não consegue mais lidar da forma que conseguia antes, devido aos sintomas do Parkinson, e aí vem mais estresse, mais ansiedade e mais angústia, e produz mais salsolinol, fazendo com que dopamina sejam perdidas pelas perdas dos neurônios dopaminérgicos. E essa retroalimentação explica então por que nós vamos aos médicos e sempre há aumento de dosagem, frequentemente, devido a esse padrão crônico que vai se instalando na doença. Sem contar os acontecimentos de estresse agudos, igual a morte de um ente querido. E aí a pergunta que se faz é como que a gente quebra esse ciclo? Só que é um ciclo que está construído emocionalmente muito forte na vida do parkinsoniano. E aí como a gente consegue rompê-lo? E é a partir desse pressuposto emocional que todas as terapias alternativas, Theta Healing, Yoga, Ayurveda, todos tentam romper com essa barreira buscando autoconhecimento e trazendo formas de lidar com a vida de maneira diferente do que o paciente vem lidando a todo momento. A vivenciar situações diferentes e valorizar principalmente outras formas de viver, outras formas que são emocionalmente mais adaptativas. Entenda então que não adianta só tomar remédio e combater os sintomas. Sim, lutar contra o surgimento desses sintomas, qual foi a origem desses sintomas durante toda a nossa vida. Por trás dos sintomas tem alguma coisa que me informa que eu preciso mudar na minha vida, e essa mudança é de cunho psicoafetivo emocional. Até aqui eu cumpri uma parte do vídeo que era falar sobre o ciclo emocional da doença. E agora eu quero passar para você uma forma de quebrar esse ciclo e conseguir uma vida com mais qualidade, com mais disposição e energia. É a parte do autoconhecimento das emoções, faz parte da questão de educação emocional. E eu sugiro o seguinte aos nossos parkinsonianos: toda vez que vir um tremor, a gente se perguntar duas coisas. O que eu senti antes de ter o tremor e o que me fez parar ou diminuir o tremor depois de um tempo, depois de 20 a 30 minutos. É muito comum a gente começar alguma atividade tenso,
tremendo muito e terminar essa atividade já não tremendo tanto igual eu estava tremendo no início. Isso representa alguma forma de pensar, alguma forma de encarar o mundo de maneira rígida, de maneira a antecipar sofrimento, que faz com que o tremor venha com muito mais efeito. Por exemplo, há situações em que eu vou conversar com o coordenador do meu trabalho que eu sinto tensão porque eu estou com medo de alguma coisa, eu estou sofrendo por antecipação de uma coisa que às vezes nem vai acontecer. Isso faz com que o tremor aumente muito, a ponto de nos deixarmos imobilizados perante aquela situação. Então essas perguntas básicas e anotar sempre o que está acontecendo antes e o depois faz um exercício de autoconhecimento cotidiano. E é a partir do exercício diário de autoconhecimento, igual a um halterofilista que pega peso todo dia e com o decorrer de juntar aqueles pesos todo dia, ele consegue participar de uma competição no final do ano. Somos nós percussionianos. Anotar todos os dias o que vem antes e depois do tremor, você vai ter uma educação, saber como que está surgindo aquilo e como que eu posso ter formas de enfrentamento diferentes do que eu vinha fazendo até aquele momento. E é nesse exercício que nós começamos a ter habilidades sendo construídas para combater essa forma de lidar com o mundo e, consequentemente, romper o ciclo emocional negativo. E conforme eu expliquei, a parte do rompimento desse ciclo emocional, isso tem como consequência nós conseguirmos estabilizar um pouco a doença, no sentido de viver melhor, inclusive conseguir, além de estabilizar o progresso, tentar viver bem e reduzir sintomas da doença de Parkinson. Isso que eu estou falando para vocês não tem nenhuma comprovação científica dentro dos parâmetros científicos da nossa época, tá, gente? Porque daqui futuramente isso pode ser comprovado de maneira muito mais clara. Por mais que existem estudos não randomizados no padrão científico que mostram essa realidade, e os dados individuais de pacientes em clínicas mostram isso muito perfeitamente. Só não foi estudo feito com os moldes científicos da nossa época. É só acreditar na ciência, ela não consegue resolver todos os problemas dos seres humanos. Se conseguisse, a gente não tinha nenhum problema neurológico que não tivesse cura. Então, até que a ciência não responda se isso está correto ou errado, vale a pena a tentativa de você respeitar o seu corpo e ter uma educação emocional em dia e em constante progresso. E vale a pena guardar uma frase: se na vida nada te deixa nervoso, é porque aquilo não vale a pena ser vivido. Aquilo não faz sentido para você. Porque tudo que faz sentido nos deixa um pouco tenso e nos deixa um pouco nervoso. E é a parte de você vivenciar essa emoção e aprender com ela e gostar de vivenciar ela que você vai aprender a como viver melhor. Não faz sentido para quem não tem Parkinson que essa mensagem serve para todas as pessoas. E se você quer saber mais como lidar com essas emoções e sentir melhor na vida, siga o canal Gladiador da Mente, que toda semana eu vou postar vídeo para vocês. Siga o Instagram, Romulo Baralho GM. E vamos que vamos nessa. Hashtag vou tremendo mais vou. Um abraço e até a próxima.